ao segundo episódio do nosso podcast, o Podcast Ideal. Connosco hoje temos a doutora Andreia Nunes, médica de medicina interna especialista na diabetes, que vai ser o nosso tema hoje aqui no podcast. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, doutora Andreia. Vamos falar da diabetes, que é uma doença muito predominante, digamos assim, em Portugal, nos nossos utentes, e existem muitas dúvidas ainda sobre o que é esta doença. Vamos primeiro, se calhar, contextualizar aqui um bocadinho a diabetes, o que é, como é que podemos diagnosticar, prevenir, o tratamento, o que é que nos tem a dizer sobre esta doença? Efetivamente, a diabetes é uma doença muito frequente, não só em Portugal, mas no mundo. Em Portugal, sabe-se que existem cerca de 1,1 milhões de portugueses afetados por esta doença e que pode afetar qualquer faixa etária, desde as crianças até aos idosos. E a verdade é que no mundo inteiro também é extremamente prevalente, é uma verdadeira pandemia. Estima-se que em 2021 existissem cerca de 530 milhões de pessoas com diabetes em todo o mundo. E que esses números vão continuar a aumentar e espera-se que até 2070 aumente cerca de 50% esse valor. Portanto, é uma doença que vai ser ainda mais frequente e é fundamental saber o que é. E o que é a diabetes? É uma doença metabólica crónica em que basicamente o nosso organismo não consegue utilizar a glicose, que é um tipo de açúcar, é a principal fonte de energia das células e, portanto, existe essa incapacidade de utilizar a glicose para a produção de energia e para o funcionamento do organismo. Isto pode acontecer por dois mecanismos diferentes. Ou, por um lado, porque não existe de todo produção de insulina pelo pâncreas, porque a insulina é fundamental para a entrada da glicose para dentro da célula, e, portanto, sem insulina isso não acontece. E nesse caso temos uma situação de insulinopénia, que é aquela que caracteriza a diabetes tipo 1. E depois temos, em alternativa, um mecanismo de insulinoresistência que caracteriza a diabetes tipo 2, em que basicamente até podemos ter uma grande quantidade de insulina em circulação, mas o nosso organismo é resistente e ela não consegue fazer com que o açúcar entre para dentro das células e vamos ter hiperglicemia, níveis elevados de açúcar no sangue. Depois, para além destes dois tipos de diabetes, podemos ter muitas outras formas de diabetes. Temos, por exemplo, a diabetes estacional, que geralmente é diagnosticada durante o período da gravidez e após a gravidez existe essa resolução. Temos formas associadas a outras doenças, por exemplo, pessoas que tenham pancreatites, que causam uma inflamação do pâncreas e o pâncreas também se destrói e deixa de produzir insulina. Associada a medicamentos, como por exemplo a cortisona, não é? Que também causam um aumento dos valores do açúcar no sangue e pode levar a uma diabetes secundária aos corticoides. Portanto, existe aqui uma série de tipos de diabetes, sendo as mais frequentes a tipo 1 e a tipo 2. Como é que as pessoas conseguem diagnosticar? Ou seja, ou os sinais que podem ter e que podem estar alertas para conseguirem ir ao médico e conseguirem, olha, realmente isto tem-me acontecido. O muito comum é ser excessiva. Exatamente. Se calhar é melhor aqui vermos então se a nível da glicemia. Sim. A verdade é que, por exemplo, a diabetes tipo 1, como é uma situação em que não existe insulina toda, os sintomas acabam por ser muito mais exuberantes e acabam por surgir muito mais rapidamente. Geralmente esses doentes, quando são diagnosticados, muitas vezes até ficam internados com quadros de cetoacidose diabética, que é uma complicação grave da diabetes. Mas na maioria das pessoas, por exemplo, na diabetes tipo 2, o que podem começar a sentir são o que nós chamamos de sintomas polis, que é polifagia, portanto muito apetite, as pessoas têm muita fome, comem muito, têm muita sede, que é polidípsia, estão constantemente a beber água, e isto acontece porque também urinam muito, estão constantemente a urinar, é a poliúria. E isto acontece à noite. Exatamente, e isto acontece porque, como existem níveis muito aumentados de glicemia, de açúcar no sangue, esse açúcar em excesso, o nosso organismo vai tentar eliminá-lo através da urina e, portanto, as pessoas estão constantemente a urinar, a tentar compensar, mas nunca vão conseguir compensar. E depois, juntamente com isso tudo, existe uma perda de peso. Perda de peso porquê? Porque como nós não conseguimos utilizar o açúcar, que é a nossa fonte de energia, o nosso organismo vai tentar encontrar uma fonte alternativa de energia e vai buscar essa fonte à gordura. Acho que muita gente associa ao contrário. Exatamente. Não à perda de peso, mas sim ao aumento do peso. Não, portanto... quando existe esta descompensação, as pessoas perdem muito peso, efetivamente. É um dos sinais de alerta, uma perda de peso não programada, sem razão aparente, para levar a procurar os cuidados médicos. Depois,
outras coisas que também podem acontecer é alterações da visão. Quando a glicemia está bastante aumentada, podem ter visão turva, diminuição da acuidade, portanto da capacidade de ver, podem ter dificuldade na cicatrização de feridas, há algumas pessoas também se queixam de comichão. Portanto, são alguns sintomas que podem levar... da pele. Exatamente. Okay, que podem estar mais alertas e então procurarem um médico para tentarem perceber o que é que realmente está a acontecer com elas. Outra questão que eu acho que é muito comum é: qual é o tipo de diabetes mais grave? Ok. Não há nenhum tipo de diabetes que seja mais grave uma do que a outra. Por exemplo, existe muito aquele mito que a diabetes tipo 1, como precisa de insulina, que é uma diabetes mais grave do que a diabetes tipo 2. Mas não, na realidade, o facto da pessoa precisar de insulina não quer dizer que a diabetes é mais grave. Aliás, pessoas com diabetes tipo 2 às vezes têm que fazer insulina, exatamente. Porque a diabetes tipo 2, na própria história natural da doença, com o tempo, como houve aquele período de muitos anos em que houve uma produção aumentada de insulina para tentar compensar aquela resistência, acaba por ir esgotando as reservas do próprio pâncreas para produzir insulina. Portanto, invariavelmente, em algum momento da história natural da doença, os diabéticos tipo 2 vão precisar de insulina. Mas isso não quer dizer que a doença é mais grave. Aliás, por exemplo, diabetes estacional. As grávidas muitas vezes são tratadas com insulina e é durante o período da gravidez, depois deixam de ser depois fica a própria doença e o corpo resolve sozinho. Exatamente, portanto não quer dizer que seja mais grave por necessitar de insulina. Para mim, uma diabetes grave pode ser tipo 1, pode ser tipo 2, pode ser outro tipo de diabetes. É uma diabetes que é difícil de controlar, que tem grandes variações do valor da glicemia, tanto estão baixos, tanto estão altos, não existe propriamente um padrão, porque essas é muito difícil em termos de tratamento nós conseguirmos ajustar corretamente os fármacos. Uma outra questão, existem bombas de insulina, portanto, tanto diabético, pelo que eu estou a perceber, diabético tipo 1 e diabético tipo 2, tanto um como o outro podem utilizar essa bomba de insulina, depende dos valores e do controle da diabetes. Em Portugal, apenas existe com participação com bombas para os diabéticos tipo 1. Todos os diabéticos tipo 1 podem utilizar uma bomba com participação pelo Estado, portanto, sem pagarem nada. Os diabéticos tipo 2, insulinotratados, com esquemas intensivos, com muita semelhança daqueles diabéticos tipo 1 que já estão a fazer insulina a todas as refeições. Estes doentes poderiam beneficiar de bombas, não são como participadas, portanto, se a pessoa quiser adquirir a título pessoal, pode fazê-lo. É bastante dispendioso, porque tem que comprar a bomba, tem que comprar todos os consumíveis. Provavelmente mas tem manutenção também. Exatamente. Poderia a título pessoal fazê-lo. Mas depois também existe aqui uma coisa que se calhar importava referir e que às vezes é uma dúvida muito, muito frequente dos diabéticos tipo 1 quando chegam à consulta e dizem: eu quero uma bomba. Eu quero uma bomba porque a bomba me vai fazer tudo automaticamente. Não tem que estar com aquela preocupação. Não é bem assim. Não é bem assim. Não tem que estar a fazer as administrações com as canetas, a picar-se constantemente, mas também tem um catéter, tem que fazer avaliações também da glicémia, ou se não tiverem uma monitorização contínua, mas também tem que ter um papel muito interventivo. Necessitam de contar hidratos de carbono, para saber programar a bomba, quanto de insulina é que ela vai ter que dar naquele momento. Ela sozinha não vai saber. Exatamente. Portanto, é uma situação que facilita, mas as pessoas têm que ter um papel interventivo. E depois, às vezes, quando nós explicamos isto, as pessoas se calhar pensam: então se calhar já não... Se calhar prefiro voltar ao meu esquema anterior. Exatamente. E além disso, ali o catéter também é um pouco incomodativo. Calculo que sim, e também por causa da limpeza. É uma questão... É uma situação mais complexa e de hábito. Na realidade é uma questão de hábito. Depois as pessoas habituam-se. E depois também fica muito disfarçado. A maioria das pessoas não sequer sabe que outra pessoa com quem contacta tem uma bomba. Mas depois temos a questão, por exemplo, banhos, não é? Tem que se retirar, ir à piscina, ir à praia, viajar de avião para passar nos seguranças, tem todas estas questões. É assim mais complexo este nível de fazer a vida com a bomba. Outra questão, como falámos aqui da diabetes controlada, existem algumas pessoas que não têm diabetes controlada, muitas até, com muitas oscilações, hipoglicemia. Porque o diabético acha que tem uma hiperglicemia que é o mais grave. E quando existe uma hipoglicemia? Às vezes por descontrole, também acontece muito nos idosos que preparam a própria medicação. Às vezes sem querer tomam um medicamento a mais, não se lembravam, vamos tomar outra vez.
uma hipoglicemia é muito grave para levar ao coma. Exatamente. Acho que as pessoas não têm muito esta noção. Efetivamente, para mim, a hipoglicemia tem o potencial de ser ainda mais grave do que a hiperglicemia. Porque, lá está, as pessoas não têm a noção de que se tiverem uma hipoglicemia grave, podem ficar em coma e não conseguir resolver a situação, não é? E necessitar de ajuda de terceiros para resolver uma hipoglicemia. E o que é uma hipoglicemia? Uma hipoglicemia é quando existe uma baixa de açúcar para um valor inferior a 70 mg por decilitro, que se verifica através da picada do dedo, não é? Verifica-se que aquela situação geralmente é acompanhada de alguns sintomas antecedidos de, por exemplo, de fome, de tremor, de coração acelerado, tonturas, de réptil, suadas, frio, exatamente. Portanto, quando as pessoas notam que têm estes sintomas, devem verificar a glicemia. Se tiver um valor abaixo de 70, confirma-se que aqueles sintomas são provocados por uma hipoglicemia. E o que é que elas têm que fazer? Tem que aplicar a regra dos 15. E o que é a regra dos 15? Vão picar o dedo, veem que está abaixo dos 70 e vão tomar 15 gramas de açúcar. E aqui é muito importante, tem que ser mesmo açúcar, não é ir comer, é açúcar que é para subir rapidamente, sair da zona do perigo. E a forma de subir mais rápido é com açúcar. Portanto, 15 gramas de açúcar, que geralmente é uma colher de sopa de açúcar, ou pode ser 2 pacotinhos de açúcar, que devem acompanhar sempre as pessoas com diabetes. Toma, espera 15 minutos, que é o tempo para absorver, e depois vai verificar novamente através da picada do dedo. Se o valor já está acima de 70, aí sim, tem que ir fazer uma refeição que contenha hidratos de carbono de absorção lenta, que é para manter os níveis e evitar que volte a descer. Exatamente. Se continua abaixo, tem que repetir isto até ao máximo de 3 vezes. Se ao fim de 3 vezes continuamos a ter um valor que não sobe acima dos 70, tem que se ligar para o 112, porque necessita de fazer açúcar na veia. Idosos que vivem sozinhos, acha que essa regra aplica-se sim, mas que estão sozinhos, devem alertar algum vizinho, alguém sim, para estar a acompanhar, porque começam a regra, veem que o valor não está a ser alterado. Existe o risco deles perderem a consciência. Exatamente. É melhor alertar, bater à porta do vizinho. Sim. Para na realidade as pessoas próximas devem estar informadas que a pessoa tem diabetes, que faz medicação que pode provocar... E como atuar. Exatamente, e como atuar. E é fundamental que todos os diabéticos, por exemplo, tenham glucagon. O glucagon é utilizado nas situações de hipoglicemia grave em que a pessoa fica inconsciente e, portanto, não pode comer nada, não pode tomar açúcar, não é? E então o glucagon é um medicamento que é feito através da picada intramuscular, também já existe nasal, e isso é importante que todas as pessoas próximas saibam onde está e como fazer, como administrar para tentar resolver rapidamente aquela situação e ativar os meios de socorro, exatamente. Outra coisa que eu acho que muitas pessoas, quando descobrem têm diabetes, vou ter que começar a fazer só aquelas 3 refeições básicas, doces para mim acabaram, e é o contrário, digamos assim, não na parte dos doces, claro que podem comer com ali equilíbrio, não acabaram, não vão ficar sem doces, acho que é um dos pequenos prazeres da vida, claro, concordamos todas, mas acho que, por exemplo, as refeições devem comer de 3 em 3 horas, se calhar, ou fazer não especificamente 3 em 3 horas, mas ali mais refeições para terem uma glicemia estável e não haver então estes picos. O que é que a doutora Andreia acha? Sim, na realidade a alimentação do diabético, da pessoa com diabetes, deve ser semelhante à de uma pessoa não diabética. Uma alimentação saudável, não é? Saudável, variada, equilibrada. Idealmente, deve fazer essas refeições intermédias. Não é obrigatório, mas pode-se fazer, principalmente, por exemplo, nos diabéticos tipo 1, sempre que eles fizerem uma refeição vão ter que fazer insulina, e, portanto, às vezes tem essa questão. Portanto, não é obrigatório, há a obrigatoriedade de fazer refeições intermédias, por exemplo, com alguns tipos de insulinas, pelo risco de hipoglicémias, mas lá está, a ideia é ser uma alimentação mais variada possível, que siga a roda dos alimentos, não é verdade? O prato, idealmente o prato deve ter metade de hortícolas, verduras, um quarto do prato deve ser a proteína, a carne, o peixe, as leguminosas, e o outro quarto então os hidratos de carbono. Portanto, a batata, o arroz, a massa.
Agora, relativamente aos doces, efetivamente, eu não sou aquela pessoa nazi que elimina tudo. Eu acho que lá está, todas as pessoas Acho devem... que é pior proibir. É O fruto isso, proibido é o mais isso. desejado. Eu acho que as pessoas têm que comer de tudo com moderação, não é? Equilíbrio. Evitar os excessos. Claro que em situações pontuais, de festivas, podem comer um docinho, escolher aquele que gosta mais. E não é uma fatia grande, é uma fatia. Sim, é uma quantidade pequenina. Idealmente, depois de verificar que a glicemia está normal, porque se já tiver com uma hiperglicemia, ainda vai comer um doce, ainda vai subir ainda mais. Portanto, idealmente, deveria estar com uma situação de glicemia controlada, comer um doce em pequena quantidade, idealmente no final da refeição, porque sabe-se que ingerir hidratos de carbono junto com outros alimentos que atrasa a absorção desses hidratos de carbono e portanto não vai fazer um pico tão grande de hiperglicemia. E idealmente a seguir fazer um bocadinho de exercício, ir dançar, por exemplo, para queimar essas calorias. A dança pode ser colocada ali em ambientes sociais. Exatamente. Portanto, é uma boa dica. Exatamente. Outra questão que eu tenho, agora por causa da alimentação, nós verificamos que realmente existe muitas formas de substituir o açúcar. Pronto. E nós verificamos que muita gente o que faz é açúcar amarelo, que agora está assim muito na moda, o adoçante, agave. O que é que acha destes substitutos? Então, açúcar é açúcar. Todos os açúcares vão ter impacto em termos da glicemia. Todos eles são hidratos de carbono de absorção rápida. Os hidratos de carbono de absorção rápida vão fazer um aumento muito grande e muito rápido da glicemia. Independentemente de ser amarelo, mascavado, de cana, o agave, etc. De coco também. De coco, está muito na moda de coco. Tudo isso vai fazer, vai causar elevação da glicemia. Agora, em alternativa para adoçar a comida, pode-se utilizar os adoçantes não calóricos. Por exemplo, o stevia, que não tem qualquer impacto na glicemia. Isso pode ser uma alternativa. Agora, tudo o que é açúcares, xaropes... não é uma mudança benéfica, digamos assim. Mesmo o mel. O mel também, apesar de ser natural, também é um hidrato de carbono de absorção rápida que também vai ter esse impacto em termos da glicemia, sim. Pronto, outra que nós já falámos é do aumento do peso, que as pessoas acham que têm um aumento do peso e acabam por não ter. Outra também, sim, que é um bocadinho difícil de contrariar, é a fruta. Muitos diabéticos acham que o que podem comer é a fruta, às vezes jantam só fruta. Aparece-nos algumas pessoas a dizer: o meu jantar ontem foi fruta, não sei como é que a diabetes, a glicemia, nesta medição, está aqui qualquer coisa mal. A fruta tem açúcar. A fruta tem açúcar. A verdade é que a fruta é um alimento extremamente saudável, imprescindível para uma alimentação saudável, porque tem vitaminas, tem sais minerais, tem uma grande quantidade de água, tem fibra, mas depois é um alimento rico em hidratos de carbono, nomeadamente em frutose, que é o tipo de açúcar que existe na fruta. E, portanto, deve ser consumido também com pés em medida. O que está preconizado, segundo a Roda dos Alimentos, é 3 a 5 peças de fruta por dia. E idealmente deve-se consumir aquelas frutas que tenham menor teor de hidratos de carbono. Isso que eu ia dizer, depende muito das frutas. Exatamente. No verão muita gente adora o seu melãozinho. Sim. E abusam um bocadinho no melão. O melão é extremamente doce. Muito doce, sim. Idealmente deve-se preferir aquelas frutas que tenham menos hidratos de carbono, por exemplo, os frutos vermelhos. Os morangos, as framboesas, os mirtilos. Mesmo uma fatia de melancia tem um menor teor de hidratos de carbono, porque, por exemplo, as uvas têm uma grande quantidade de hidratos de carbono. A banana, os diospírios e os figos também são muito doces, portanto, esses devem ser evitados ou consumidos muito a miúdo por causa dessa situação. Os frutos secos. Os frutos secos são uma boa opção. Permitem uma grande saciedade. E eles são mais ricos em gorduras, portanto não têm tanto impacto em termos do valor da glicemia. Agora temos de ter também atenção por causa das pessoas que tenham, por exemplo, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, também deve haver aqui algum equilíbrio, e como são alimentos muito calóricos, também em excesso também podem provocar aumento de peso, portanto tem que se ter aqui alguma... Voltando aqui aos doces. Se aparecer uma pessoa que acha que a diabetes está
ligada ao consumo dos doces. Uhum. Ai, doutora, estou a comer muitos doces. É por isso que eu sou diabética. Certeza que tenho a glicemia muito elevada, certeza que já tenho diabetes. Está diretamente ligada? É um mito. Até porque lá está, imaginando uma pessoa, um diabético tipo 1 não tem a ver com o estilo de vida. A diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, em que o próprio organismo acaba por destruir o pâncreas e com isso deixar de produzir insulina, e não está relacionado propriamente com o estilo de vida. Na diabetes tipo 2, que é uma doença já muito relacionada ao estilo de vida, aos hábitos alimentares não saudáveis, ao sedentarismo, e geralmente estas pessoas sim têm excesso de peso e obesidade, isso sim é um fator de risco para virem a desenvolver a diabetes. Lá está, não ter uma alimentação saudável, consumir doce em excesso, nesse caso pode contribuir para o aumento de peso, pode contribuir então para o desenvolvimento de insulinoresistência e levar ao desenvolvimento de diabetes. Mas existem aqui muitos outros fatores que podem contribuir para isso. Não é eu como muitos doces e por isso é que sou diabética. Passei esta semana a comer gelados. Não. Sou diabética. E o tratamento? Como é que as pessoas, quando são diagnosticadas, como é que podem vigiar a sua glicemia? Eu sou apologista que, independentemente das pessoas com diabetes fazerem ou não insulina, deviam fazer monitorização da glicemia. E nós temos várias maneiras de o fazer. Pode ser através da picada do dedo, a glicemia capilar, pode ser através dos sensores, dos Libre, por exemplo, que se colocam no braço, já devem ter visto, assim, um discozinho, parece uma moedinha. Que na praia já devem ter visto. Sim, que basicamente permitem uma monitorização flash da glicemia flash. Porquê? Porque temos que passar ao telemóvel ou o leitor para conseguirmos ter a medição, e vai-nos buscar também os valores das últimas 8 horas, e por isso acabamos por conseguir ter uma monitorização das 24 horas. Por exemplo, nos doentes que têm bombas de insulina podem também ter uma monitorização contínua, que geralmente está na zona da barriga e que está constantemente a avaliar o valor da glicemia, mas isso para mim é fundamental que um diabético consiga fazer esta vigilância, porque só assim é que vai conseguir atuar adequadamente e perceber o que é que as suas ações, que impacto é que as suas ações, as suas escolhas alimentares, a prática de exercício físico vão ter nos seus valores de glicemia. Imaginando uma pessoa que vai picar o dedo e está com um valor alto, o que é que essa pessoa pode ir fazer a seguir? Se faz insulina, pode administrar insulina para conseguir baixar e normalizar esse valor, pode fazer um bolos de correção. Se tiver um valor alto, pode ir fazer um bocadinho de exercício para tentar normalizar. Portanto, há aqui uma série de coisas que nos podem, é informativa, a pessoa perceber o que é que as suas ações vão provocar na sua diabetes e atuarem como é que podem remediar. O Exatamente. Exercício então é uma boa forma de conseguirem estabilizar ali a glicemia. A prática de exercício é fundamental para controlar a glicemia, para controlar o peso, para dar uma boa qualidade de vida às pessoas. Também, exatamente, aliviar o stress, portanto, tem só benefícios. Agora, é importante também ter em consideração que há necessidade de alguns ajustes. Não é? Antes da prática de exercício, se uma pessoa faz insulina, pode ter que diminuir a dose de insulina que faz antes do exercício, que é para depois não baixar tanto ao longo do exercício. E também avaliar sempre a glicemia antes de fazer exercício para garantir que o valor não está baixo, e se estiver baixo tem que ir comer qualquer coisa, consumir hidratos de carbono para conseguir manter um valor estável ao longo da prática do exercício. Um exercício controlado com exercícios específicos também para aquela pessoa sem muita, se calhar, carga. Sim, é assim, na realidade as pessoas com diabetes podem fazer qualquer tipo de exercício consoante a sua tolerância. Existem atletas de alta competição com diabetes tipo 1, que são já campeões mundiais, ganharam Jogos Olímpicos, portanto não é minimamente limitante. Tem que ter aqui alguns cuidados, mas com os cuidados certos, com tudo se consegue fazer. Consegue-se fazer, é verdade. E depois tenho aqui mais uma questão sobre a insulina. Sou diabética tipo 2, tenho que fazer insulina, antidiabéticos orais não controlaram a minha diabetes. É doença grave. Nunca mais vou conseguir parar de fazer insulina, ou há alguma forma de, se calhar, voltar aos antidiabéticos orais? Pronto. Em relação a essa questão, nós muitas vezes nos diabéticos tipo 2 estão a fazer comprimidos.
temos muita esta resistência ao começar a insulina. As pessoas dizem, não, eu agora vou-me portar bem, eu agora vou fazer tudo por tudo para o valor normalizar, sem ter que avançar para a insulina, porque têm muito medo de começar a insulina, porque acham que é definitiva, número 1, e porque acham que já estão no fim da linha do tratamento e que a partir daí que muitos têm aquele, o meu vizinho começou a insulina e a seguir morreu. Há muito este mito de que a insulina é que lhe está a dar uma sentença. Mas na verdade, a insulina salva vidas, porque a insulina permite controlar a hiperglicemia e com isso impedir as complicações da diabetes. E isto é fundamental explicar às pessoas. Depois outra questão é aquela história natural da doença que eu tinha falado há bocadinho da diabetes tipo 2, que invariavelmente com o tempo o pâncreas vai esgotar as suas reservas e a maioria das pessoas com diabetes tipo 2 vão necessitar em algum momento da história natural de insulina. Depois, também temos aquelas pessoas com diabetes tipo 2 que logo na altura do diagnóstico necessitam de começar a insulina, mas isto pode ser de forma transitória, efetivamente, porque quando são diagnosticadas muitas vezes têm valores extremamente elevados de glicemia, muito descontroladas, e esses níveis muito altos de açúcar no sangue são tóxicos para o pâncreas. E o pâncreas quase fica ali um bocadinho atordoado e já não consegue produzir insulina, sem saber o que é que está a acontecer. Não consegue, fica completamente baralhado e não consegue produzir a insulina necessária. E portanto, nessa altura, a maneira mais eficaz, o medicamento mais eficaz que nós temos para baixar a glicemia é a insulina. E portanto, nesse momento nós temos que ser bruscos, temos que conseguir baixar e normalizar os valores, para depois aquele pâncreas fazer uma pausa e conseguir voltar a retomar a sua atividade e produzir novamente insulina. E com o tempo, muitas vezes, nós depois conseguimos ir reduzindo progressivamente a insulina e muitos doentes conseguimos parar. Há ali períodos que efetivamente pode haver esta necessidade transitória, mas não quer dizer que seja para sempre, sim. Uma última questão. Como é que nós, ao balcão, quais são as suas dicas? Como é que nós podemos ajudar o nosso doente diabético, a que a sua vida não seja controlada pela doença? Sejam eles a controlar a própria vida e controlar a doença. A mensagem aqui é: a diabetes é uma doença que efetivamente tem um grande impacto no dia-a-dia, porque as pessoas estão constantemente a pensar com o que é que têm que fazer, a alimentação, a medicação. Depois é muito importante que tenham o apoio da família, o apoio dos amigos, tenham uma equipa de profissionais de saúde próxima que possa tirar dúvidas e, acima de tudo, é muito importante que a pessoa com diabetes conheça a sua própria diabetes. A minha diabetes não é igual à diabetes do vizinho, os medicamentos que eu faço não são obrigatoriamente iguais aos medicamentos que o meu vizinho faz e, portanto, é fundamental conhecer a minha diabetes, saber o que é que eu tenho que fazer para controlar e ajustar a minha própria medicação, é saber fazer essa gestão, incorporá-la no dia-a-dia e depois hábitos de vida saudável. Não é? Alimentação saudável a toda a gente, não é nada exatamente. Portanto, tenho a agradecer por ter aceito outra vez o nosso convite para estar aqui hoje. Obrigada eu. Muito obrigada a todos, espero que tenham gostado e que tenha sido esclarecedor e até ao próximo episódio.